Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora. Já faz uns dias não ando nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, me traz encantos de um pôr do sol da minha janela. Pra seguir livre muitos caminhos, agora é hora de estar sozinho, não ir pra escola ou faculdade e dos amigos sentir saudade. Cidade baixa, moinhos de vento, todos os bairros nesse momento mostrar um gesto de humanidade e proteger os de mais idade. Depois de um tempo rever vocês, em 30 dias, 40 talvez, pensar no outro, não só em ti, que logo, logo nós vamos curtir por aí. Nós vamos curtir por aí. Nós vamos curtir por aí. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Olá, eu sou Alexandre Appel e está entrando no ar o programa Consumidor RS dessa semana. De novo, diferente em tempos de coronavírus, eu estou ancorando o programa aqui da minha casa em Águas Claras, Viamão, Rio Grande do Sul. Programa Consumidor RS é um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. E Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Estamos sintonizados no canal 520 da NET Porto Alegre, transmissão para todo o estado do Rio Grande do Sul, praticamente, e ao vivo, em tempo real, na internet, no portal do Canal Bar. Mandar um recado aí, um abraço para quem nos prestigia, principalmente quem está no litoral. Tem muita gente que foi para o litoral, tem casa, apartamento, enfim, estão descansando. No programa de hoje, nós vamos conversar, vamos entrevistar à distância, remotamente, 3 pessoas. Primeiro, a delegada de polícia, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor. Muita gente preocupada, com razão, com essa quantidade de presos presidiários que foram colocados em liberdade. Como é que a Polícia Civil está administrando isso? Depois vamos conversar com um médico, o Dr. Marcos Reusch,
ele que é cirurgião de hérnia. Como é que os médicos que não estão diretamente na operação do coronavírus estão trabalhando? As cirurgias estão acontecendo? O Dr. Marcos é sempre uma figura muito querida, ele que opera, inclusive, muitos atletas, jogadores de futebol, enfim, que têm problema de hérnia. E vamos finalizar o nosso programa de hoje com uma entrevista com o Dr. Francisco Antônio Santelena, que é o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo do Rio Grande do Sul e é o presidente do Conselho do CCG Saúde. As operadoras de saúde estão travando uma batalha com a ANS, que era a liberação de recursos do Fundo de Reservas Técnicas que eles têm lá para colocar na operação. A operação que está complexa, eles dependem do pagamento das faturas dos planos empresariais. Bom, esse é o programa do Consumidor RS dessa semana, que está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de GBUX, a proteção certa para a sua família. Você que é associado do GBUX, clube de afinidade do GBUX, olha, tem desconto em muitos lugares, inclusive na Panvel Farmácias, que é nossa apoiadora também. Panvel Farmácias, você sempre bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. E Bebidas Fruc, oferecendo o melhor sabor à sua vida. Imediatamente vamos conversar com a delegada Nadine Anflor, chefe de polícia do Rio Grande do Sul. Vamos conversar no nosso programa de hoje com a delegada Nadine Anflor, ela que é chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Em tempos de coronavírus, de isolamento, em tempos de muitos presidiários sendo colocados em liberdade, alguns até por atestados falsos. Isso aí, a OAB e vocês agiram imediatamente, delegado. Mas eu lhe pergunto, delegada Nadine, as ocorrências policiais aumentaram nos últimos dias com essa soltura desenfreada de presos? Muito obrigado por participar conosco. Muito obrigado, Apio. Um prazer estar novamente contigo, meu querido amigo, nesse programa de tanta audiência. Dizer que a Polícia Civil ela continua trabalhando. Evidentemente que esse aspecto dos presos que estão sendo liberados em massa, nos preocupa porque nós já temos um acompanhamento diário e já percebemos que aproximadamente 10% deles já retornaram e estão sendo presos por novos delitos. Opa. É óbvio que, por outro lado, também a gente não pode dizer que a criminalidade aumentou em função disso, porque não é verdadeiro. Nós temos todos os indicadores de criminalidade, principalmente depois do momento do decreto de isolamento, os indicadores todos em queda, e isso, obviamente, que num primeiro momento por esse isolamento pessoal, mas muito pelo trabalho e pela dedicação dos policiais, que continuam na linha de frente, continuam com aquele nosso compromisso que nós fizemos quando tomamos posse, que é justamente servir e proteger a população. Então, na última semana, nós tivemos uma composição através da CEAPEN, provocada pela Secretaria de Administração Penitenciária, que é quem coordena a SUSEP e quem coordena todo o sistema prisional, um convite para fazer parte, e aí criado pelo governo do estado, com representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, Defensoria, OAB, eu estou representando nesse gabinete a própria Secretaria de Segurança Pública, e lá, muitas mãos, muitas cabeças pensando para que a gente possa, em conjunto, num momento tão crítico, né, desta pandemia, pensar de forma solidária, pensar, não é um caso em que a Polícia Civil poderia simplesmente dizer que preso não é problema dela, o Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim, nós estamos fazendo o contrário, sentamos todos à mesa, conversamos, discutimos algumas formas, porque muitos desses presos que estão voltando, eles não podem ficar dentro das delegacias e das viaturas, nunca foi local para a permanência de presos em delegacias, e agora com essa pandemia muito menos. Então nós temos trabalhado, estamos conseguindo manter esse fluxo, e os presos não ficam mais do que 24 horas dentro daquele curto espaço de tempo necessário para a lavratura de um auto de prisão em flagrante, de primeiras investigações. Então nós estamos conseguindo ter esse fluxo,
e, ao mesmo tempo, dentro desse gabinete de crise, trabalhando para que se consigam espaços, e aí já podemos anunciar algumas coisas, eu sei que a própria CEAPEM vem trabalhando nesse sentido, por exemplo, o próprio presídio de Sapucaia, que talvez será utilizado como um local para utilização imediata também de alguns presos, então é mais um local que se abre as portas e faz com que esses presos não fiquem nem nas ruas e nem nas viaturas e nas delegacias. Então, acho que estamos caminhando bem, nós estamos preparados e alguns desses presos também estão sendo monitorados constantemente, são nossos velhos conhecidos, e é importante que se saiba que nós estamos atentos a tudo isso, trabalhando muito, e não vai ser o motivo do judiciário liberar esses presos que vai fazer com que a polícia deixe de trabalhar ou se desestimule. Claro que nos preocupa, mas nós estamos aqui para isso e esse é o nosso trabalho, prendê-los novamente caso cometam novos crimes. Uma curiosidade, o maníaco do ácido está solto ainda? O maníaco do ácido está, alguns outros presidiários que até são líderes, né, de organizações criminosas também estão, mas estão constantemente monitorados, muitos com uso de tornozeleira eletrônica, então, eventualmente, o próprio superintendente da SUSEP faz contato à noite, às vezes a gente faz também esse levantamento, olha, será que continua lá? Então, eles estão sendo monitorados, os principais que estão sendo liberados estão sendo monitorados. A gente tem que trabalhar nessa realidade, não se sabe também o que vai acontecer, mas a população tem que ter certeza e confiar muito nas forças policiais, porque nós estamos nas ruas, não vamos arredar pé e continuamos trabalhando com o mesmo intuito, o mesmo propósito de melhorar a segurança pública, mesmo em momento de coronavírus. Excelente. Delegada, nesse final de semana, o programa da Record mostrou um crime no Rio de Janeiro que eu fiquei horrorizado, um sequestro rápido das pessoas, e os sequestradores usam uma maquininha de cartão, de crédito, e tiram todo o limite da pessoa passando por uma empresa laranja, enfim. Esse tipo de delito que é horrível, pegam as pessoas, que tem gente que sai no carro, falando no celular, vai fazer uma compra numa farmácia, volta, não olha. As pessoas têm que estar atentas, mais atentas hoje em dia. Mas esse tipo de crime está acontecendo aqui, delegado? Ainda mais no momento de isolamento, em que as pessoas estão circulando menos, é importante que a gente faça esse chamado, faça esse alerta para a população. Esse tipo de delito muito semelhante já aconteceu, por exemplo, no município de Passo Fundo. Nós tivemos, inclusive, prisões e permanecem presos alguns deles com esses golpes, com a própria maquininha, né, utilizando o cartão. Não eram gaúchos, eram pessoas de fora que vieram e começaram a querer se instalar no estado do Rio Grande do Sul. Então, foi identificado rapidamente, conseguimos desvendar tudo isso e, através de inquéritos policiais e investigações, conseguimos segregá-los novamente para que evitassem novos delitos. Claro que, em momento de pandemia, as pessoas precisam redobrar o cuidado. Nós estamos todos preocupados com a nossa saúde e nós temos que nos preocupar também com a nossa segurança. E por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo, e aí eu tenho muitos amigos e acabam me ligando, perguntando se é verdade. Primeiro, muitas fake news. Segundo, muitas informações que chegam por e-mail, e aí dou como exemplo, por exemplo, a nossa delegacia online. Hoje é um serviço que a polícia já tem há muito tempo, mas que foi ampliado e deve ser utilizado pela população. Qualquer registro de ocorrência policial hoje pode ser feito pela delegacia online, mas a nossa delegacia se chama DOL, Delegacia Online. Circularam nessa semana alguns e-mails dizendo: aqui está a delegacia eletrônica. Não tinha nenhuma insígnia da Polícia Civil, nada que dissesse que fosse. E estou dando exemplo de um e-mail que eu recebi que utilizava a delegacia online, mas na verdade são inúmeras fake news, inúmeros golpes que estão por aí. Às vezes aquele link azulzinho que vem em algum e-mail, clique aqui, ou a polícia está perguntando o seu CPF, a sua identidade, o seu endereço. Gente, polícia e órgãos oficiais não perguntam isso por e-mail. Então, a população tem que ter muita certeza de que isso é, sim, fake news, isso é golpe. Quando mandam esses e-mails pedindo dados, que as pessoas não coloquem dados de cartão de crédito, dados pessoais, porque isso, obviamente, será utilizado por um golpe. Então, eu faço aqui o chamamento, e aí também peço que façam, e lembro agora rapidamente de algumas fake news que surgiram ao longo dessas 2 semanas, num momento tão crítico em que estamos isolados,
com medo de tudo que vai acontecer, as pessoas colocam mais medo ainda quando fazem circular que existem arrastões no município de Porto Alegre, que não sai à rua porque concessionárias, pessoas com roupas de concessionária estão batendo nos edifícios, forçando a entrada e tentando assaltar. Isso não aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Claro que a gente tem que ter o maior cuidado, porque isso também serve de alerta, para que o porteiro, que a população não abra as portas, né? Não é alguém que veio de uma concessionária medir a luz, olhar a água. Nós estamos num momento de calamidade, isso não está acontecendo. Então, que utilizem os canais oficiais para buscar a verdadeira informação, seja no site da Polícia Civil, seja no site do governo, pesquisem. Nós temos vários sites no próprio Google perguntando, é verdade determinada conduta, por exemplo, alguém vestido com roupas da CE, imediatamente colocando no Google, a gente já começa a identificar que isso aconteceu em outro estado, agora estão utilizando no nosso estado e já aparece um linkzinho dizendo, olha, isso é fake news. Então, fica aqui o meu pedido para que as pessoas tenham muito cuidado, principalmente no aplicativo WhatsApp hoje, tudo que a gente recebe, imediatamente a gente repassa sem conferir a veracidade. Então, tem que ter muito cuidado. Para a gente concluir, eu conheci a delegada, muitos anos atrás, na Delegacia da Mulher, ali no Palácio da Polícia, no térreo, me lembro direitinho. Hoje estava vendo um vídeo da delegada Tatiana, que é a titular, uma pessoa também muito articulada, preocupada com o aumento da violência doméstica. A ministra Damares, logo no início dessa quarentena, alertou que poderiam aumentar os casos de violência doméstica. Muita gente criticou ela. Eu achei que a observação dela estava correta, não é? E nesse isolamento, marido e mulher, principalmente homens que têm problema de drogadição ou alcoolistas, né? Podem, de repente, a pessoa alcoolizada torna-se violenta, uma coisa quase que uma consequência natural. Como é que estão essas questões da violência contra a mulher? Isso tem aumentado, delegada Nadine? Por outro lado, vi hoje a notícia que a Ronda Maria da Penha, da Brigada Militar, vai aumentar. Como é que isso está acontecendo, delegada? É importante tocar nesse assunto. A violência contra a mulher é sempre uma preocupação, ainda mais minha, por ter sido por 7 anos titular da Delegacia da Mulher, coordenadora de todas as DEANs do Estado do Rio Grande do Sul, hoje é coordenado pela delegada Tatiana, como diretora dessa nossa divisão de proteção à mulher. Nós temos observado, e nos preocupa muito, esse isolamento em que as famílias estão juntas, que muitas vezes a mulher talvez não tenha acessibilidade para poder sair, fazer um registro de ocorrência e estar dentro do isolamento sofrendo alguma forma de violência. A gente sempre diz, isolamento sim, violência não. Esse é o nosso grande lema da Polícia Civil. E aí, lá no início, preocupados com tudo isso, nós liberamos para que se possa fazer através desta nossa delegacia online, que fica no site da Polícia Civil, muito fácil de registrar e acessível, qualquer tipo de ocorrência, especialmente a ocorrência de violência contra a mulher. Então, toda mulher, por mais que ela esteja dentro de casa, ela tem hoje acesso a um computador, à internet, ao seu celular, né? Muitas têm essas facilidades e podem fazer ou uma denúncia através também de um WhatsApp que nós temos dentro da Polícia Civil. Esse WhatsApp eu já divulgo e peço que divulguem ainda mais, que é o 984-440606. Eu vou repetir. Vamos repetir, delegada, por favor. É o WhatsApp da Polícia Civil. 984-440606. Este WhatsApp, a mulher pode mandar fotos, vídeos, fazer a denúncia antes de fazer a ocorrência, procurar uma informação. Então, esse WhatsApp nós estamos liberando para todos os tipos de crime, mas especialmente para o crime da violência contra a mulher. Como que quando essa mulher faz essa denúncia, quando essa mulher registra uma ocorrência policial, imediatamente nós teremos um policial que vai ler, vai observar, vai repassar muitas vezes, dependendo da gravidade, para a Delegacia da Mulher, onde quer que seja, ou para uma delegacia nos municípios que nós não tivermos delegacia, uma delegacia distrital, para começar a investigação, para procurar essa mulher e procurar verificar o que está acontecendo. Essas mulheres que não têm condições de fazer esse registro, elas vão falar com uma amiga, com uma vizinha, mesmo que seja por telefone, seja na janela, então que elas peçam ajuda. É isso que nós temos que fazer.
a violência contra a mulher é algo que somente a segurança pública não consegue vencer. Nós não somos os únicos atores desta luta. Nós precisamos que coordenadorias da mulher, centros de referência, todos os órgãos e sistemas de acolhimento a essa mulher se engajem para que efetivamente a gente consiga tirar aquela mulher de dentro de casa, tirar de dentro daquela violência. Então, a gente tem vários serviços, o Ligue 181, o Ligue 180, o próprio 190 da Brigada Militar para chamar a viatura em caso de emergência. É importante que a mulher faça isso. Claro que, por outro lado, embora os números de feminicídio seguem no mesmo padrão que seguiram no mês passado, o que nós observamos depois de um isolamento é a queda em todos os outros indicadores de criminalidade em violência contra a mulher. Ameaças, injúrias, lesões corporais, tudo isso tem diminuído muito. E esse curto espaço de tempo não faz com que a gente possa dizer diminuiu a violência ou se efetivamente ela não registrou. Então, é muito curto esse espaço de tempo, nos preocupa muito, porque a gente sabe, como tu mesmo disseste, Apel, existem muitos homens ainda, além de machistas, que utilizam drogas, utilizam álcool e se tornam violentos, né? Não são os causadores, o álcool e a droga, porque a causa é muito anterior, a causa é aquele sentimento de posse de propriedade em relação à mulher. Mas são o que desencadeia exatamente, o que desencadeia a violência. E aí, num confinamento, isso pode acontecer muito mais. Por outro lado, eu sou otimista. E eu também quero crer que nesse momento em que estamos todos com medo, todos querendo viver, porque nós estamos nesta batalha diária, olha, esse coronavírus, ele mata. E qual é a vontade de todos nós? Vencê-los e vivermos ainda melhor. Então, talvez, por outro lado, a família em conjunto tenha um resgate de tudo isso e, quem sabe, efetivamente, a violência tenha diminuído. Então, a gente ainda é muito cedo para poder dizer isso, mas eu quero crer que um pouco desse companheirismo entre homem e mulher, desse momento tão duro para todos nós, talvez resgate um pouco esse sentimento de família e aí, evidentemente, diminua, então, qualquer tipo de violência dentro de casa. Bonita mensagem final. Quero te agradecer muito, delegada Nadine Flor, a participação conosco, dizer que eu peço a Deus, eu sou um homem que crê em Deus, sou cristão, oro todos os dias. Estou sempre orando pela vida dos nossos policiais, por você, por essa gurizada toda na rua aí, esses meninos que se dedicam, esse momento difícil do nosso estado, dificuldade de pagar salário, não gosto nem de falar nisso. Minha amiga, fique em paz, obrigado pela entrevista, sucesso no teu trabalho, seja muito feliz, delegada. Muito obrigado. Obrigada, Apel, obrigada por esse espaço, em nome da Polícia Civil, nós agradecemos. E deixo aqui a minha mensagem de confiança, dizendo para a população, confie nas forças policiais, confie na Polícia Civil, nós estamos nas ruas para protegê-los, nós temos um lema dentro da instituição, quando nós tomamos posse, que é servir e proteger, e nós vamos até o fim fazendo isso, e vai dar certo, tem dado certo, podem ter certeza. Confie muito na Polícia Civil, porque a gente está aí para investigar todos esses delitos, e está aí cada vez mais próximo da comunidade. Obrigado por esse teu espaço. Muito obrigado, delegado. Um abraço. Vamos conversar agora com o Dr. Marcos Reusch, ele que foi diretor do Hospital Mãe de Deus, é um médico, um cirurgião de hérnia, uma simpatia de pessoa. Vamos conversar agora com o Dr. Marcos Reusch, ele que é cirurgião de hérnia, foi diretor do Hospital Mãe de Deus. Hoje tem uma bela clínica nova, estou até devendo uma visita para ele na clínica, no Mãe de Deus Center, Soledade com Carlos Gomes. Doutor Marcos, as cirurgias eletivas, cirurgias de hérnia, que é o seu caso, estão interrompidas nesse momento de quarentena com o coronavírus ou está tudo funcionando normal? Isso é uma dúvida importante, Apel, e assim, as cirurgias, assim, a maioria das cirurgias eletivas, aquelas que podem ser postergadas sem risco para o paciente, eu acho que pode ser e devem ser postergadas. Mas as cirurgias de hérnia, assim como de apendicite, como de vesícula, ela tem um potencial importante de complicações também, né? Claro. Que podem levar, enfim, a complicações graves, com risco de morte, inclusive maior do que a doença aí da pandemia que a gente está. Então,
Os pacientes que têm dor, que têm hérnias encarceradas, com o intestino entrado, têm limitação de atividade, de movimentos, essas cirurgias devem e precisam continuar, porque o risco nessas situações é maior. Você operou hoje à tarde? Isso, era uma hérnia grande encarcerada de um senhor, né, que infelizmente ele teve em vários serviços, alguns deles estavam fechados, né, e não tinha conseguido atendimento, que eu acho que é um dos problemas que a gente está enfrentando agora na saúde, né, porque está tudo muito voltado para a pandemia e deve ser assim, mas as outras doenças elas continuam, né, a gente precisa ter essa responsabilidade de manter todo o sistema de saúde funcionando. Claro. Você operou ele aonde, doutor Marcos? Aqui no Mãe de Deus Center mesmo, né? O Mãe de Deus Center é interessante porque ele tem uma estrutura muito boa, né? Como ele não tem emergência, ele é uma área que a gente chama de Covid-free. Então são só procedimentos eletivos, não mistura com pacientes que tenham sintomas e outras coisas que são alternativas, assim como outros locais de Porto Alegre, para fazer cirurgias ambulatoriais com toda a segurança. O doutor Luiz Otávio continua o presidente da associação? Continua, eu serei o próximo. Doutor Luiz Otávio Madureira, meu amigo. Exatamente. Pneumologista. Você será o próximo? Eu serei o próximo. Mas eu fico muito feliz, que eu lhe vejo numa competência muito grande, doutor Marcos. Muito bem, obrigado. Além de um grande cirurgião, porque eu já fui paciente seu 2 vezes, você tem uma competência, você tem a visão da gestão, que é fundamental. Isso. Eu acho que essa é uma das coisas importantes, sabe? A gente conversar sobre isso, que eu acho que está faltando muito dessa discussão aí no nosso país hoje, né, Apel? Porque que é a questão da gestão e da importância, que é uma questão de conceito também, que eu entendo, sabe? Claro. Ontem foi o Dia Mundial da Saúde, né? Isso. Então a gente acho que falou muito pouco sobre isso, especialmente sobre o conceito, que vai resolver muitas das dúvidas que a gente está tendo. Por exemplo, o conceito de saúde da própria Organização Mundial da Saúde é o bem-estar físico, mental e social, não somente as doenças. Perfeito. Então, sabe, a gente tem que levar isso em consideração. E existe essa discussão, vamos só cuidar das doenças ou da pandemia, a economia não é importante, etc. Tudo é importante, Apple. Se a gente não tiver um equilíbrio nisso, nós não vamos ter saúde. Concordo com isso plenamente. Como é que o doutor Marcos está vendo esse processo da pandemia? Eu estava vendo agora que a saúde, por exemplo, os hospitais em Manaus, que é uma cidade-estado, que no Amazonas só existe Manaus, o resto é o resto. Eles já não têm praticamente leitos mais para internar os pacientes do Covid, que são 100 casos por dia. Em Porto Alegre, eu sei que o doutor Marcos tem uma visão global, outros hospitais. Como é que está isso na capital? A nossa capital, ela tem uma característica importante, ela tem algumas desvantagens e algumas vantagens, né, Apel? Nós temos um sistema de saúde muito robusto em Porto Alegre. Tá? Então, o sistema público, nós temos o Hospital de Clínica, o Hospital Conceição, são dos melhores do país. Temos grandes hospitais privados, Moinhos de Vento, Mãe de Deus e outros que também com uma estrutura fantástica. Temos talvez a melhor Santa Casa do país. Né? Então, isso nos leva a, eu não digo tranquilidade, mas existe uma estrutura básica importante aqui para lidar com a saúde, né? Ao contrário de muitas outras cidades em que a estrutura realmente é muito precária. Provavelmente a gente em algum momento vai chegar no limite dessa estrutura também, esse é o grande desafio. Mas a gente tem uma estrutura muito boa e vários desses hospitais trabalharam já nessa ampliação, né? Então, acho que isso vai nos ajudar bastante. Você vendo esse quadro atual, lendo, eu sei que você é uma pessoa que estuda muito, você acha que nós vamos ter uma explosão de casos no Rio Grande do Sul ou nós vamos nos manter como estamos aí nessa média baixa de internações? Vai existir um aumento de casos, né? Então, o que a gente tem, eu considero das vantagens, né? A gente já conhece essa doença, tá? Então, assim, mesmo nas situações em que tu vai ter ou lockdown completo, ou distanciamento, ou não tiver nenhuma coisa, em algum momento vai ter um número maior de casos, porque a epidemia, na verdade, ela só vai acabar quando grande parte da população tiver a doença. Claro. Ou lá mais adiante, quando a gente tiver uma vacina, algum tratamento, então vai ter um aumento de casos, né, significativo. Isso aí é certo, só que vai ocorrer de forma diferente de outros locais, né, mas vai acontecer. Uma das preocupações que eu tenho e que todo mundo deve ter, que a gente está falando agora, mas que eu venho falando há muito tempo, é a questão do nosso inverno.
Porque eu, como fui muitos anos diretor de hospital e todo o sistema público também, a gente sabe que o inverno existe uma sobrecarga natural e já existe falta de leitos com as doenças respiratórias que já existem, né? Então, essa questão de empurrar o problema para frente, uma estrutura, também dá um pouco de preocupação em relação a isso, porque a gente vai ter um aumento da demanda que é decorrente do inverno, especificamente, independente das medidas que vão se tomar em relação a isso. Eu trabalhei no Hospital de Clínicas, fui assessor do falecido ministro Albuquerque, quando era doente, e me lembro que no inverno o hospital era lotado. No verão as pessoas diziam, não, os doentes foram todos para o litoral, para a praia. Parecia que no verão ninguém ficava doente. Realmente é complicado o nosso inverno, muito problema respiratório, né? Esse medicamento novo, o que o doutor Marcos acha? Pois é, essa é uma discussão excelente, né? Eu acho que assim, a notícia de ter um medicamento que trata a doença, ela é espetacular, sabe? A gente, de alguns meses para trás, não tinha nada, né? Então, a cloroquina é um medicamento que ele tem efeito, o efeito exato de benefício que a gente vai ter, se é 100%, 80%, 70% melhor, a gente só vai ter com o tempo. Isso é uma característica do uso de todos os medicamentos, mas assim, ele é efetivo e tem vários trabalhos que demonstram isso. Os hospitais já estão utilizando na sua grande maioria, né? E eu acho que essa é uma grande notícia em relação a isso, que talvez faça que a gente tenha um comportamento também diferente em relação à doença, né? Então, essas coisas, a gente fala muito dos problemas, das comorbidades do medicamento. Esse é um medicamento que é usado em larga escala há muitos anos para outras doenças. Então, as complicações e os problemas e os riscos que ele efetivamente existe, né, Abel, eles são muito bem conhecidos, né? Então, assim, quem tem que decidir, realmente eu concordo isso, se deve ou não usar, deve ser o médico, individualmente para cada caso, mas do ponto de vista epidemiológico, uma população vai ser de um benefício enorme. Para quem não tinha nada, né, eu acho que e vão surgir outras drogas, provavelmente drogas já utilizadas. Claro. Drogas novas tu tem que desenvolver, tem que saber se tem segurança, isso vai acontecer com o tempo, né? Então, ter arsenais de drogas já conhecidas é importante para a gente, né? Eu contraí, na época, o H1N1 e estive na emergência do Mãe de Deus. A médica infectologista me receitou o Tamiflu e eu tomei e fiquei bem. Eu cheguei lá 40 graus de febre, com tremor no corpo inteiro, não tive problema respiratório, né? Mas peguei muito mal, saí de lá com o Tamiflu e resolveu. E o H1N1 matou muita gente, né? Muita, e continua ainda. Isso vai... E a diferença desse vírus, que provavelmente ele até seja menos letal, é porque realmente acontece tudo ao mesmo tempo. É uma doença nova. Se isso não fosse, provavelmente a gente teria o mesmo problema que teria nos outros, e as dificuldades, né? E eu acho que esse é o lado ruim e perigoso, mas a gente precisa também informar as pessoas. Eu acho que daí tem um papel fundamental, né, porque que tem o lado ruim, que a gente tem que ter muita responsabilidade de respeitar essa doença, e é importante que a gente respeite, né, e valorize os profissionais, mas tem o lado também, tem as notícias boas de que as coisas estão evoluindo. Hoje eu estava vendo que, por exemplo, na Itália, que se fala muito da questão das mortes, foi o recorde do número de curas, né? Que notícia boa, doutor. Então, sabe, e essas coisas elas vão correr junto por algum tempo, e eu acho que tem que ter um equilíbrio, eu acho que está faltando um pouco de equilíbrio, né? Especialmente na divulgação disso que está acontecendo, né? Às vezes tem cidades que teve um caso de morte e realmente é grave, é uma tragédia terrível, mas teve muitos mais 1000 casos de cura, coisa que eu acho que também ajuda isso, né? Então, eu acho que tem que ter essa responsabilidade de pensar na doença e pensar no futuro. O médico, para isso, é muito claro, né? A gente, depois que trata, a reabilitação ela é tão ou mais importante, né? Do que em relação a isso, né? Doutor Marcos, estou lhe devendo a visita lá na clínica. Muito bem. Vou lá, deixa passar um pouco esse momento complicado, eu estou lhe devendo a visita, vou lá lhe visitar, tomar um café, conhecer essa clínica nova. Quem sabe até a gente grava para a TV lá, porque hoje nós estamos fazendo assim remoto, né? Quem sabe a gente grava lá. Pode ser? Pode ser, será um prazer. Tu é de casa, né? Como dizem aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação conosco. Enriqueceu bastante o nosso programa. A opinião de um médico, nesses momentos, é sempre muito bem-vinda. Eu posso fazer um comentário final? Claro.
cara, que é bem rápido, que eu acho que tem a ver um pouco da questão dos fatores de risco, sabe? Que eu acho que a gente precisa falar que quem realmente está sob risco, o risco maior da doença, são os idosos que têm comorbidades e, assim, especialmente os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros que estão lidando com isso. Quando se fala de grupo de risco, às vezes não se fala dos profissionais da saúde, né? Então, dizendo que todas as pessoas de fatores de risco devem ficar em casa, os profissionais precisam trabalhar. E eles também são grupo de risco e precisam de equipamentos de proteção e várias coisas que são extremamente importantes para que a gente possa salvar as pessoas efetivamente, né? Muito bom comentário, doutor Marcos. Fique com Deus, meu amigo, querido. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço bem carinhoso, obrigado. Consumidor RS faz agora um rápido intervalo. Na volta, confira a entrevista que vamos fazer com o doutor Francisco Antônio Santelena, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho do TCG Saúde. Rápido intervalo. Não sai daí, já estamos voltando. Às vezes parece que eu nem existo, mas estivemos juntos em tantos momentos. Estava lá junto com você, vendo ela crescer. E naquela viagem que fizemos juntos, lembra? Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando, porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Piloto de corrida quer lubrificante no Jet Oil. Isso que é pit stop, hein? Rodilice. Já piloto de estoque, tem piloto de piloto, louco para trocar quilômetros de vantagens por passagem. E piloto da vida alheia. Eu acho que eles vão lá. Pilota gurizada, as galinhas, os cavalos. Onde tem desconto com Abastece Aí? Posto Ipiranga, lugar completo, só lá. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. De volta a Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. Estou muito alarmado com os casos de dengue aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região noroeste do estado. Gimo multi-inseticida é perfeito, ele é com base em água, não deixa cheiro e é muito eficiente no combate aí aos mosquitos. Ando preocupado com isso. O programa Consumidor RS tem o apoio de Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. Vamos conversar com o doutor Francisco Santelena, que está na Serra Gaúcha. Vamos concluir o nosso programa de hoje, entrevistando o doutor Francisco Antônio Santelena, ele que é o presidente da Abrange Sul e é o presidente do Conselho do CCZ Saúde. Doutor Francisco Santelena, o senhor está de isolamento aonde, doutor Santelena? Olha, eu estou em Gramado, porque a minha filha Franciele é anestesista e tem trabalhado muito nos últimos dias e me solicitou esse exílio. Então, mas trabalhando bastante por vídeo com São Paulo e toda a turma da Abrange Nacional. E também nós temos um comitê de risco no centro clínico, então a gente, manhã, tarde, noite, sempre em contato para ver, sentir, né, esse momento difícil que todos nós estamos passando, não só pelo isolamento, mas
hoje nós estamos numa primeira onda, né? E a nossa grande preocupação aqui no Sul, a minha opinião, que nós paramos antes de um tempo que deveríamos parar, porque aqui a gente sabe que agora que vai entrar o inverno, né? Esse outono, aqui em Gramado está agora 12 graus, quer dizer, vai começar a chegar mais a influenza misturada aí com outras doenças respiratórias. E, na realidade, a preocupação é essa. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, talvez, tá, a gente parou antes do que o pessoal lá do Nordeste, de São Paulo, que é onde temos o maior número, né, de óbitos, infelizmente, maior número também de infectados. E a minha grande preocupação hoje, Apple e os teus seguidores, tá, tanto ideológica na política, para ver quem médico. Infelizmente, nós temos alguma repercussão, tá? Principalmente sobre é evidente que nós, no Brasil, tivemos a sorte, somos abençoados, mais uma vez, né? Que essa doença iniciou pela China, foi para a Europa, né, e veio descendo. E quando chegou aqui no hemisfério sul, a gente pega, principalmente aqui no Brasil, uma temperatura boa e a gente já sabendo a prevenção, porque o vírus, na realidade, tá, há uma discordância muito grande. Eu não estou gostando, sinceramente, infelizmente, alguns dos nossos colegas estão na contramão até de algumas atitudes aí que grandes infectologistas, grandes cardiologistas, porque esses medicamentos todos citados, amigos e Apple que nos acompanham, são medicamentos muito antigos. A cloroquina tem mais de 50 anos. Quer dizer, os reumatologistas foram os que mais usaram esse medicamento. Aí surge, né, para esse protocolo hoje, que está sendo usado nos maiores hospitais do Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, está sendo usado também, tá? Vem sempre aquela preocupação, né, que o medicamento tem os seus efeitos colaterais. Eu pergunto para todos nós, quando vamos tomar um medicamento, se ler a bula, não toma o medicamento. Não toma, eu concordo. Não toma, tá? Eu, muitas vezes, quando estava na atividade médica, eu brincava às vezes com os pacientes: olha, se a senhora não gostar do medicamento, a senhora faça um chá da bula que pode lhe dar bons resultados. Quer dizer, essa cloroquina, estão falando hoje em cegueira, em problemas hepáticos, em problemas renais, em arritmia. Nós deveríamos ver com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que eu acho que quem mais usou esse medicamento, quantas arritmias eles perderam o paciente, quantos problemas hepáticos, são tratamentos prolongados. Esse Covid-19, todos nós sabemos que é 14 dias, mais nenhum dia. Quer dizer, é um tratamento curto. É evidente que a gente sabe, dentro das patologias médicas, que tem alguns medicamentos que a gente usa que pode nos levar até uma hepatite fulminante e morrermos. Tem medicamentos aí que a gente toma todos os dias que a gente tem, dentro da estatística, mortes, óbitos desses medicamentos, por lesões graves no fígado. Bom, e aí, como é que nós vamos fazer? Nós temos hoje, tá, fundamentalmente no Brasil, essa discordância de muitos grandes infectologistas, grandes virologistas, sobre como é que nós vamos fazer nesse tratamento. E a nossa grande preocupação também, não junto às nossas operadoras de saúde, tá, que eu acho que nós estamos sim preparados, só que eu não vejo da parte do Ministério da Saúde, a gente não tem nenhum elogio, sabe? Olha, como é que... Porque surgiu, e pelo próprio Ministério da Saúde, essa doença entrou no Brasil pela classe A, não é? A e B, muito bem citado. Para onde é que foram esses pacientes? Foram todos para as operadoras de saúde, para todos os hospitais particulares. É verdade. Hoje a gente sabe que alguns hospitais
estão com uma capacidade de 60%, no máximo 70%, porque foi uma solicitação tanto do Ministério da Saúde quanto da Agência Nacional de Saúde, para que as operadoras que tivessem hospitais, e também os hospitais, seja ele municipal, seja ele público, seja ele privado, que não tivessem cirurgias eletivas, para que nós tivéssemos mais leitos de UTI e de enfermaria também, disponíveis, caso essa doença nós não tivéssemos um controle, né, como a gente está tendo. Eu acho que as prevenções estão aí, eu acho que todos nós, tá, seja público e privado, nós estamos muito bem conscientes que a prevenção é realmente a grande sinalização para a população, e eu acho que, pelos números, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós temos em Porto Alegre, aí não chega a 300 casos. Tá? Nós temos 6 óbitos em Porto Alegre. 6? E 6 foi o que em Porto Alegre. Né? Pessoas idosas com comorbidades, doutor Santelena? Aí fica também a minha grande preocupação, acho que do meio médico também, que infelizmente no Brasil, tá, tanto estatísticas, não é? A gente sempre fica preocupado, porque nem sempre as estatísticas, às vezes houve um óbito lá, sei lá, num município muito pequeno, tá? Aí o paciente tinha problemas outros, né? E estava com de repente, por uma influenza, sei lá, com a outra comorbidade associada, e já pensam que, porque infelizmente ainda não temos a única... falta ainda uma agilidade maior para as confirmações com testes. Está muito demorado. Eu acho que esse aí sim seria assim, o nosso checkmate na saúde hoje, seria as confirmações, quer dizer, ser positivo, a gente ter certeza. Porque só um grande laboratório no Brasil fez testes aí de 15, 16, e um só foi eficaz. Os outros sempre não foram assim, confiáveis. Então, nós temos esse problema hoje também, Abel. Da confiabilidade no teste. No teste. Doutor Santelena, no final da semana que passou, as operadoras de saúde suplementar e as Unimedes foram notícia aí que a Agência Nacional de Saúde estaria liberando um percentual do fundo de reserva que vocês têm. Eu sei que vocês devem estar precisando todos de dinheiro para botar na operação, exatamente pelo que o doutor disse. Cirurgias eletivas, consultas eletivas, está tudo sendo represado. Mas parece que o sistema abrange, o sistema Unimed não se acertou com a ANS. O que houve, doutor Santelena? Bom, Apel, essa doença, além de, infelizmente, nos trazer muitos óbitos, que vão acontecer ainda, certo, também na parte econômica das empresas. Tá? Porque hoje, assim, eu queria me dirigir até para os empresários que estão te seguindo aí. Claro. O empresário que paga essa conta da saúde privada, porque as pessoas físicas, tá, sempre tem assim, o filho, o neto, o tio, o primo que pagam lá para o vovô, para a vovó, o plano de saúde. Tá? Quer dizer, faz na família, mas a grande maioria dos hoje 48 milhões de brasileiros que têm planos de saúde são de empresários. É um empresário que banca. E ele já paga também para a União, a gente sabe muito bem disso, os tributos da saúde também, como acidente do trabalho também, que é um percentual da folha que ele também paga para a União. Olha só o que arrecada a União com os empresários. E aí? Por que eles recorrem desde 1960 às operadoras de saúde? Porque a operadora de saúde é mais ágil, não é? A gente aí, um exemplo, uma safenectomia, uma cirurgia fácil que tu faz hoje, uma hérnia, que faz hoje, vai para casa, faz de manhã, de tarde já está em casa. Isso. Não é? Pelo SUS, infelizmente, demora aí meses e anos, sei lá. Quantas pessoas esperam por um tratamento na oncologia pelo SUS?
não é? Estão assim, ó, então nós temos que pensar num contexto geral, o que nós poderíamos fazer com a saúde. Hoje, infelizmente, tá, nós temos lá no Senado e também na Câmara mais de 100 projetos, tá, que querem que quem tem plano de saúde não paguem 3 meses, 4 meses, sabe? E como é que as operadoras vão pagar suas contas, eu pergunto? Como é que vai pagar seus funcionários, principalmente as que são mais verticalizadas, né? Os seus credenciados, que hoje já a gente sabe que os hospitais não estão fazendo cirurgias eletivas, vão ter problema financeiro também, né? Mas esse é o momento de todos nós nos ajudarmos, sermos solidários, hospitais, médicos, né? E também as operadoras de saúde. E os empresários que pagam essa conta, temos vários empresários, claro, assim, ó, de uma credibilidade, numa parceria muito grande, há mais de 20 anos com o CCG, que já nos solicitaram, alguns 25% da fatura, outros 30% da fatura. Quer dizer, tem de tudo para que a gente possa chegar no fim do mês e ver a receita para, assim, pagar os seus compromissos. Primeiro, que é a folha dos nossos funcionários, claro, né, que hoje até é um agradecimento grande, eu acho, para a saúde, para os médicos, enfermeiros, que estão lá na linha de frente trabalhando. O que abrange e Unimed, a FenaSaúde, todas as operadoras fizeram? Tentaram um acordo, tá? Porque esses de 15 a 20 bilhões, é dinheiro nosso, das operadoras, que está lá parado por uma eventual quebra de uma operadora, pagar os compromissos, seja com credenciados, seja com funcionários, enfim. Pô, eles não iriam dar uma benéfica, como eu estou vendo o governo, para 26 segmentos, o governo está ajudando com um juro de 3% ao ano pelo BNDES. Quer dizer, para nós não tem esse benefício, não. Esse dinheiro nós iríamos trazer para o nosso caixa, para o dia a dia, claro, e tem uma sinistralidade que vai acontecer, tem também tudo que está represado de cirurgias, pois é, que isso aí a gente não sabe. Eu não tenho bola de cristal, nenhum dos meus amigos aí das Abrange, também das cooperativas, nós não temos bola de cristal. É isso que está represado. O que vai representar isso financeiramente no futuro? Não se sabe. Então, esse dinheiro, tá, que até ia sair uma notícia, tá, muito errada, tá, que a mídia quase que largou, que as operadoras estavam aceitando os 15 bilhões e meio, tá, para abrir uma negociação de não ter pagamento em 4 meses. Não se acertou absolutamente nada disso. O que tentou é buscar esse dinheiro para o fundo de caixa, para nós conseguirmos pagar solidariamente todos, hospitais, médicos. Claro. Então, o que nós temos hoje com a Agência Nacional de Saúde, infelizmente, tá, eles têm muitas regras, não é? Muitas regras com as operadoras de saúde, assim, ó, e o governo não tem regra nenhuma, porque a gente sabe, vem na mídia, o senhor é um homem da mídia, um expert, sabe que muita gente morre em casa esperando que o SUS chame para fazer um tratamento de oncologia. Nós temos 20 dias para cirurgias eletivas, para tratamentos eletivos, senão a multa começa em R$100 mil e vai a 1 milhão. Quer dizer, nós temos regras e mais regras. E nós temos, infelizmente, também, em alguns casos, tá, que a Agência Nacional de Saúde é atropelada pelo judiciário. Nós temos agora uma cirurgia moderna, aí, que é a TAV, que é uma troca de válvula aórtica, tá, que ainda... Tá, isso aí custa mais de R$130 mil. Meu Deus. O SUS não paga, não está no rol, mas a justiça é aquela história, se o médico pediu, o médico é soberano. Só que o percentual de óbitos, de êxito nessa cirurgia, é muito pequeno. Muito pequeno. Então, nós estamos esperando, tá, todas nós, operadoras aí, o tratamento, eu não consigo entender como o Ministério da Saúde, o governo em geral, olham para as operadoras
com um olhar, até ali eu mandei para vocês na mídia, eles ficam pensando assim, mas se sobrar não pode dividir com os acionistas, já estão pensando que o dinheiro que vem para a operadora e que ela pagar as contas, que os acionistas não... Pô, ninguém quer dividir dinheiro nenhum. Nós queremos é pagar as contas, não ficar devendo para o hospital, não ter lá que negociar com o hospital. Então, olha, difícil. É incompreensível que o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde não tenham uma posição definitiva, que são 26 setores no Brasil que estão sendo ajudados pelo governo. É verdade, é verdade. E nós, operadoras, não temos nenhuma emendinha parlamentar. Então, um beijo no coração de todos. Obrigado, professor médicos, dentistas, enfermeiros, enfim, o pessoal da saúde e os nossos companheiros aí. Um abraço para vocês todos. Muito obrigado, amigos. Obrigado, doutor Santana. E o nosso programa dessa semana vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. Lembrando que se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, o link Plantão do Consumidor. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Isso é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos sempre à disposição de todos nas redes sociais. Semana que vem estamos de volta. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.